Estávamos no meio dos votos de casamento quando Rafael Cardoso enfiou a mão dentro do paletó. Achei que ele fosse pegar a aliança. Em vez disso, tirou uma pasta azul escura. Ele se virou, deixando de olhar para mim, e encarou a primeira fileira, onde sua mãe, Diana, estava sentada com as duas mãos sobre o peito. Antes de terminar meus votos, ele disse: "Tem mais uma promessa que eu quero fazer hoje, e quero que todo mundo aqui seja testemunha." Mais de 200 convidados fizeram silêncio. Os olhos de Rafael marejaram quase na hora. Meu pai foi embora quando eu era criança. Minha mãe me criou sozinha. Ela trabalhava em 2 empregos. Ela gastou quase toda a aposentadoria dela para eu terminar a faculdade de Direito. Tudo que eu tenho começou com o que ela abriu mão por mim. Diana cobriu a boca com a mão. Alguém perto da frente já estava enxugando as lágrimas. Rafael olhou direto para ela. Então, essa semana eu atualizei meu planejamento patrimonial. Se alguma coisa acontecer comigo, a casa do alto do IP vai ficar para minha mãe. Não importa o que aconteça na vida, eu preciso saber que ela sempre vai ter um teto. O salão explodiu em aplausos. Alguém atrás de mim sussurrou: "Esse sim é um bom filho." E eu fiquei parada diante de Rafael com o buquê nas 2 mãos e senti os talos cravando na palma. A casa do alto do IP valia cerca de 1.200.000 do ZP. Cada centavo usado para comprá-la tinha vindo da herança que meus pais me deixaram depois que morreram. E Rafael não tinha declarado a nossa casa. Ele tinha falado dela como se fosse só dele, o patrimônio dele, o plano dele. Por uns 2 segundos, eu nem fiquei brava. Fiquei confusa. Depois uma pergunta empurrou tudo mais para fora da minha cabeça. Por que Rafael achava que tinha o direito legal de decidir o que aconteceria com a casa inteira? 3 anos antes, meus pais tinham morrido num acidente de carro. Durante meses depois disso, eu mal conseguia terminar uma lista de compras, quanto mais lidar com seguro, inventário, transferências bancárias, imposto de renda e o registro do imóvel. Rafael era advogado empresarial, área de fusões e aquisições, contratos, estrutura societária, o tipo de pessoa capaz de ler 40 páginas de linguagem jurídica sem sentir dor de cabeça. Ele assumiu tudo que eu não dava conta. Ele sentou ao meu lado no hospital antes de desligarem o suporte da minha mãe. Ele me ajudou a esvaziar o escritório do meu pai. Ele atendeu às ligações da seguradora quando eu não conseguia parar de chorar nem para falar. E quando eu decidi usar parte da herança para comprar uma casa, ele cuidou de quase tudo também. Ele me disse que seria mais inteligente deixar uma holding com a titularidade. Proteção patrimonial. Ele disse: "Parece mais complicado do que é. Cada um fica com 50% da empresa. A empresa é dona da casa. Nós somos donos da empresa. Mesmo resultado, estrutura mais limpa." Eu lembro de ter perguntado 2 vezes se isso significava que a casa continuava sendo dos 2. Ele sorriu e beijou minha testa. "Clara, eu sou seu noivo. Não sou advogado da outra parte. Eu confiei nele porque durante o pior ano da minha vida, a frase preferida dele era: 'Deixa comigo. Você já carregou peso demais.'" Agora, eu observava ele abraçar a mãe, enquanto nossos convidados aplaudiam a generosidade dele, e pela primeira vez, eu me perguntei exatamente o que eu tinha entregado a ele. O celebrante sorriu, claramente tentando nos trazer de volta à cerimônia. E agora, as alianças. Eu não me mexi. "Desculpa. Falei que precisava retocar a maquiagem." Rafael piscou. "Agora, 5 minutos." Eu segurei a saia do vestido e desci do altar antes que ele pudesse discutir. Dentro da sala da noiva, tranquei a porta e liguei para um número que eu não usava fazia quase 2 anos. Marisa Holanda tinha sido a advogada de inventário do meu pai por mais de 1 década. Ela atendeu no 3º toque. "Clara, você não devia estar se casando agora?" Eu me olhei no espelho. Minha maquiagem estava perfeita. "Marisa, preciso que a senhora verifique uma coisa. A casa do alto do IP. Preciso saber exatamente de quem ela é." Ela ficou quieta. "Por que você está me perguntando isso agora?" "Porque o Rafael acabou de anunciar no meio do nosso casamento que, se ele morrer, a casa vai para a mãe dele." Dessa vez o silêncio durou mais. Quando Marisa voltou a falar, o calor tinha sumido da voz dela. "Clara, não assine mais nada hoje.
Minha mão apertou o telefone. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou abrir o processo antigo. Fica na linha. Eu guardei o telefone na bolsinha sem desligar a chamada. 3 minutos depois, voltei para o salão. Rafael estava perto do altar, contando aos convidados que eu tinha tido um imprevisto de maquiagem. Quando me viu, o alívio tomou o rosto dele. Ele estendeu a mão. Eu passei por ele e peguei o microfone do celebrante. Obrigada a todos por terem vindo. O salão fez silêncio. Vamos devolver todos os presentes e os cheques depois de hoje. O jantar ainda vai ser servido e o bar já está pago. Fiquem à vontade se quiserem aproveitar. O sorriso de Rafael sumiu. Eu olhei para ele uma vez, depois falei. Mas o casamento acabou. Por uns 3 segundos completos, ninguém fez barulho nenhum. Depois o salão explodiu. Clara. Rafael atravessou o espaço entre nós e segurou meu braço. Não forte o bastante para deixar marca. Forte o bastante para deixar o recado claro. Vamos conversar em particular agora. Ele me puxou para uma sala lateral e fechou a porta. No instante em que ela se fechou atrás de nós, o noivo impecável desapareceu. Que diabos você está fazendo? Cancelando o casamento por causa de um planejamento patrimonial? Por você ter acabado de ficar na frente de 200 pessoas prometendo à sua mãe uma casa que meus pais pagaram? Eu não dei a casa para ela. Só importa se eu morrer. Então responde uma pergunta. Ele cruzou os braços. De quem é a casa? A mandíbula dele travou. Clara, em nome de quem está o registro da propriedade? Ele olhou para a porta em vez de olhar para mim. Meus sócios estão lá fora. Clientes estão lá fora. Metade da família da minha mãe veio de longe para isso. Você precisa mesmo fazer isso hoje? Eu quase ri. Você não teve problema nenhum em falar sobre propriedade quando estava contando para o salão inteiro que tinha uma casa de 1 milhão para deixar para sua mãe. O rosto dele endureceu. Você está zombando de mim? Eu estou perguntando para onde foi meu dinheiro. Passos pararam do lado de fora da porta. 1 segundo depois, Diana a empurrou. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela segurava um lenço dobrado numa das mãos. A culpa é minha, ela disse baixinho. Ela não gritou. Ela não se jogou no chão. Diana nunca precisou ser tão óbvia. E eu falei pro Rafael uma vez que envelhecer me dá medo. Ela continuou. Eu disse que tenho medo de um dia não ter para onde ir. Eu nunca pedi para ele me dar a sua casa. Se eu estraguei o seu casamento, Clara, vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Soou gracioso. A porta ficou aberta. Em segundos, a tia Nancy do Rafael e vários parentes estavam reunidos no corredor. Nancy baixou a voz como se estivesse sendo razoável. Clara, talvez seja melhor terminar a cerimônia e resolver o papelório amanhã. Cancelar um casamento é uma decisão muito grande. Um amigo em comum concordou balançando a cabeça. Vocês dois estão nervosos. Não precisam decidir tudo agora. Ninguém me chamou de egoísta. Ninguém me disse que eu estava errada. Não precisavam. Cada frase carregava a mesma mensagem. Engole isso. Não envergonha o Rafael. Não machuca a Diana. Não faz uma cena. Eu já tinha ouvido versões dessa mensagem fazia 7 anos. No primeiro dia de ação de graças, na primeira ceia de fim de ano que passei na casa da Diana, ela insistiu em me servir num prato de papel enquanto todo mundo usava porcelana. Quando perguntei por quê, ela sorriu meio triste e disse: Não quero que você ache que as coisas aqui não são limpas o suficiente para você. Fiquei horrorizada. Falei que nunca tinha dito nada parecido. Depois descobri que ela tinha contado para uma vizinha que eu me recusava a comer na louça dela. Quando confrontei o Rafael, ele suspirou. Ela foi menosprezada a vida inteira. Ela fica insegura. Só não deixa isso maior do que é. Depois veio o quarto de hóspedes permanente que ela queria que a gente reservasse para ela. Depois vieram os comentários sobre como filhos deveriam cuidar das mães quando elas se aposentam. Toda vez que eu hesitava, Rafael dizia a mesma coisa. Ela só me tem e eu não tenho mais meus pais. Então eu ia recuando. Parada naquela sala lateral, finalmente me perguntei se todos aqueles pequenos momentos tinham ensinado a eles exatamente até onde eu podia ser empurrada. Olhei para Diana. A senhora sabe de onde veio o dinheiro do alto do IP? Ela franziu a testa. Claro que sei. O Rafael comprou. Tem certeza? Pela primeira vez, ela pareceu quase ofendida. O Rafael ganha muito bem.
Ele pode pagar a própria casa dele. Rafael cortou com aspereza. Mãe, para. Tarde demais. Eu me virei para ele. Muito bem. Quanto? A expressão de Diana mudou. Rafael não respondeu. Em vez disso, tirou o celular do bolso. Você quer saber de quem é a casa? Tá bom. Ele abriu um documento e virou a tela para mim. Cardoso Residencial Participações LTDA. Sócio único, Rafael Cardoso. Ele deslizou para a próxima página. O extrato de fechamento listava a mesma empresa como compradora. Depois ele abriu um comprovante de transferência. Valor 1.200 miles. Remetente Rafael Cardoso. Aí, disse ele, o cartório, o banco. Todo o registro oficial mostra que o dinheiro saiu da minha conta e que minha empresa comprou o imóvel. O corredor atrás de mim ficou quieto. Nancy me olhou diferente agora, confusa, não com raiva. Rafael continuou. Sim, você transferiu dinheiro para a conta da casa. Depois disso, a estrutura mudou. Você assinou a autorização de repasse. Você concordou com o arranjo societário. Você não pode chamar isso de roubo 3 anos depois, só porque está brava hoje. Meu estômago revirou. Eu me lembrei dos documentos. Lembrei deles bem demais. Fazia 10 meses que meus pais tinham morrido. Eu ainda dormia em blocos de 2, 3 horas. Algumas noites, eu acordava convencida de que meu celular tinha tocado e um deles estava me ligando. Rafael sentou ao meu lado no sofá com o notebook e me guiou por uma pilha de documentos. Eu parei ele numa página. A empresa continua 50-50, né? Ele me deu aquele sorriso paciente que eu costumava amar. Clara, eu sou seu noivo. Não sou advogado da outra parte. Então eu assinei. Agora Rafael observava a cor sumir do meu rosto e suavizou a voz. Por isso eu não queria fazer isso na frente de todo mundo. É mais complicado do que você imagina. Diana soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração. Eu sabia que o Rafael nunca ia se aproveitar de ninguém. Ela estendeu a mão para o meu braço. Clara, você está prestes a se casar. Casais não podem tratar cada centavo como prova em tribunal. Se você cancelar o casamento por causa de uma casa, tem certeza que não vai se arrepender? Eu me afastei dela. Depois perguntei para o Rafael, quanto você ganhou no ano passado? A expressão dele mudou na hora. O que isso tem a ver com a casa? Responde. Diana franziu a testa. Por que você está perguntando o salário dele agora? Eu olhei para ela. Porque o Rafael me disse que o salário líquido dele eram 6.000 reais por mês. Diana me encarou. Depois as palavras saíram, antes que ela pudesse se conter. 6.000. O bônus dele sozinho passou de 100.000 reais no ano passado. Como ele só ganha 6.000 por mês? O salão ficou parado. Rafael se virou para ela. Mãe! A boca de Diana se abriu, depois se fechou. Eu olhei de volta para ele. Quanto? Ele não disse nada. Quanto você ganhou no ano passado? Os olhos dele baixaram por meio segundo. Uns 420 mil. Ouvi alguém no corredor puxar o ar com força. 420 mil reais. Durante 3 anos, Rafael tinha me mostrado um orçamento mensal montado em torno de uns 6.000 reais de salário líquido. Todo mês, ele transferia 5.500 para nossa conta conjunta e brincava que ficava só com 500 reais para ele. Achei romântico. Achei que ele estava dando tudo que tinha para o nosso futuro. Então eu quitei o financiamento do carro dele quando ele disse que o dinheiro estava apertado. Quando Diana precisou de reformas grandes na casa dela, eu bancei 40 mil reais porque Rafael disse que não conseguiria ajudar sem entrar em dívida. Num verão, cancelei uma viagem à Itália com 2 amigas da faculdade depois que Rafael disse que o dinheiro estava muito apertado naquele ano. Ele me abraçou naquela noite e disse, quando as coisas ficarem mais fáceis, eu recompenso você. Aparentemente, as coisas tinham estado fáceis para ele o tempo todo. Peguei o celular na bolsinha. O cronômetro da ligação ainda estava rodando. 34 minutos e 11 segundos. Toquei no botão de viva voz. Marisa, a senhora ouviu tudo isso? Pela primeira vez naquele dia, Rafael pareceu genuinamente com medo. A voz de Marisa saiu calma e clara. Eu ouvi. Rafael encarou o telefone. Isso não tem nada a ver com a senhora. Na verdade, tem. Marisa disse que o 1 milhão e 2 milhão original do alto do IP veio de uma conta separada de herança, financiada pelo fundo da família Bento. Acabei de puxar o registro de distribuição.
Rafael soltou uma risada sem graça. Origem do dinheiro não é o mesmo que titularidade. A Clara assinou a autorização. Eu sei, disse Marisa. E é por isso que não estou dizendo para ninguém nessa sala que o imóvel pertence legalmente à Clara hoje. Um pouco da tensão saiu dos ombros de Rafael. Marisa continuou. O que estou dizendo é que encontrei a minuta original do contrato social. Ela lista 2 sócios. Clara Bento, 50%. Rafael Cardoso, 50%. Rafael congelou. Eu também. Também encontrei um e-mail do advogado do fechamento para o Rafael, perguntando se a Clara tinha confirmado que estava abrindo mão da sua participação na empresa. A Clara não foi copiada nesse e-mail. A voz de Rafael ficou tensa. Ela concordou que eu ia cuidar da estrutura. Então você deveria ter alguma coisa mostrando que ela concordou conscientemente com a estrutura final de propriedade, disse Marisa. Se você tiver, apresenta. Até lá, eu sugiro que você pare de falar por aí que essa é uma noiva instável tentando ficar com a sua casa. Ninguém no corredor falou nada. Eu olhei para o Rafael. Pela primeira vez, ele não estava em pânico por causa do casamento. Ele estava em pânico porque alguém tinha começado a colocar as explicações separadas dele, lado a lado. Clara, ele disse baixinho. A gente resolve isso. Resolve o quê? Se você quiser sua parte de volta, a gente resolve. Podemos refazer o planejamento patrimonial. Se você quiser um pacto antenupcial agora, eu mando alguém redigir hoje à noite. Eu olhei para ele. Até aquele exato momento, ele ainda achava que o problema era papelada. Rafael, eu não estou cancelando o casamento porque você quis proteger a sua mãe. Ele franziu a testa. Estou cancelando porque descobri hoje que não conheço o homem com quem eu ia me casar. Tirei a aliança do dedo e coloquei na mesinha ao lado. Durante 7 anos, você me disse que não tinha dinheiro. Eu acreditei. Você me disse que a estrutura societária era complicada. Eu acreditei. Você me disse que a empresa ia ser dos 2. Eu acreditei nisso também. Ele abriu a boca. Eu não deixei ele falar. Sua maior habilidade não é o direito, Rafael. É decidir exatamente quanta verdade eu tenho permissão de ver. Eu saí andando. Mais de 200 pessoas me viram atravessar o salão. Dessa vez, não expliquei nada. O jantar ainda foi servido. Troquei o vestido de noiva pelo terninho branco que eu tinha planejado usar na saída, entreguei a lista de presentes para o gerente do buffet e saí por uma porta lateral. Eu não voltei para o alto do IP. Rafael ligou 47 vezes naquela noite. Não atendi nenhuma. Na manhã seguinte, Marisa chegou no meu hotel com 2 cafés e um notebook. Ela não perguntou se eu ainda o amava. Não perguntou se eu pretendia perdoar. Colocou o notebook na mesa e disse: Primeiro, a gente encontra o seu dinheiro. O primeiro extrato bancário era simples. Minha conta de herança mostrava uma transferência de 1.200.000 milhão para uma conta conjunta de aquisição de imóvel que eu e Rafael tínhamos aberto juntos. Aquela parte eu já sabia, como falei. Marisa clicou para a próxima página. 2 semanas depois, o mesmo valor exato saiu daquela conta conjunta e foi para a conta pessoal do Rafael. Eu me inclinei mais perto. Espera. Olhei para ela. Por que foi para a conta pessoal dele primeiro? Continua lendo. A transação seguinte era a transferência de R$1.000 e R$2.000 e R$2.000 e do Rafael para a conta de garantia do cartório. A mesma transferência que ele tinha mostrado para todo mundo no casamento. No papel, Rafael tinha pago pela casa. Na realidade, minha herança tinha viajado da minha conta separada para nossa conta conjunta da casa, da conta conjunta para o Rafael pessoalmente, e depois do Rafael para a conta de garantia. Ele não tinha criado dinheiro. Ele tinha criado um rastro documental que começava com o nome dele. Marisa abriu os registros da empresa. O primeiro contrato social dizia exatamente o que eu lembrava. Clara Bento, 50%. Rafael Cardoso, 50%. Fiquei olhando para o meu nome até as letras borrarem. Essa é a versão que ele me mostrou. Eu acredito em você. A versão final registrada no fechamento listava só o Rafael. Eu nunca assinei essa versão. Você assinou uma autorização de repasse, disse Marisa. Ela se refere ao contrato social final, mas o contrato final não estava anexado na sua cópia. Fechei os olhos. Lembrei daquela noite. Lembrei das olheiras do Rafael porque ele tinha ficado acordado comigo. Lembrei de me sentir culpada por ele estar fazendo tanta coisa.
Lembrei de assinar porque o homem em quem eu confiava estava sentado a poucos centímetros, mas dessa vez eu não fiquei só sentada enquanto uma advogada explicava minha própria vida para mim. Abri minhas mensagens antigas e busquei 50-50. Lá estava. 2 dias antes do fechamento, eu tinha escrito: por favor, garante que a empresa final fica 50-50. Não quero que algum detalhe burocrático vire problema depois. Rafael tinha respondido em menos de 1 minuto. Claro, você não precisa se preocupar com essas coisas. Empurrei o celular para Marisa. Ela leu uma vez. Preserva o backup original. Eu concordei com a cabeça. Aquele foi o momento em que o padrão começou a tomar forma. Rafael não tinha acordado uma manhã e decidido roubar uma casa. Ele tinha testado, aos poucos, até onde eu deixaria ele cuidar das coisas sem checar. Da primeira vez que ele explicou um documento jurídico, eu não busquei uma segunda opinião. Da vez seguinte que ele disse que o dinheiro precisava passar por determinada conta por conveniência do fechamento, eu fiz o que ele recomendou. Depois ele disse que casais não deviam tratar dinheiro como negociação, e eu recuei de novo. Cada decisão, isolada, parecia inofensiva. Juntas, criaram uma vida que eu nunca tinha concordado em viver. Nos dias seguintes, comecei a vasculhar sozinha nosso armazenamento em nuvem compartilhado. Não porque esperasse achar alguma confissão dramática, mas porque eu estava cansada de deixar outras pessoas decidirem quais documentos mereciam ser lidos por mim. A primeira coisa que encontrei foi o comprovante de quitação do financiamento estudantil do Rafael, datado de 4 anos antes. Durante os últimos 3 anos, ele tinha me dito repetidamente que o financiamento estudantil era um motivo importante para ele não conseguir guardar dinheiro de forma agressiva. Depois encontrei um extrato de investimento. Depois outro, depois um terceiro. 3 contas que eu nunca soube que existiam. Valor combinado, mais de R$ 900 mil. Uma das contas listava Diana Cardoso como beneficiária. Depois encontrei um comprovante de compra de um apartamento pequeno na cidade onde Diana morava. $260 pagos à vista, comprado pelo Rafael. O dinheiro veio da renda dele mesmo. Essa descoberta me confundiu mais do que qualquer outra coisa. Se Rafael ganhava mais de R$ 400 mil por ano, tinha quase 1 milhão investido e conseguia comprar um apartamento à vista para a mãe dele, por que ele precisava do meu 1 milhão e vinhões? Por que transformar nossa casa num bem que só pertencia a ele? Por que me deixar acreditar durante anos que ele ganhava R$ 6 mil por mês? Por que me deixar pagar contas que ele podia bancar tranquilamente? Por que construir uma versão da nossa vida em que eu achava que ele estava apertado quando ele já era rico? Marisa não encontrou a resposta. Eu encontrei. Numa pasta sincronizada do notebook antigo do Rafael, estava um planejamento anual pessoal que ele tinha escrito 3 anos antes. Quase tudo era comum. Correr uma meia maratona, ler 20 livros, virar sócio sênior, quitar totalmente a aposentadoria da mãe. Chegar a um patrimônio de 7 dígitos. Eu já ia fechar o documento quando notei uma linha no final. Não estava formatada como as outras metas. Parecia algo que ele tinha digitado para si mesmo e nunca pretendia que ninguém visse. Nunca ser o cara de quem todo mundo diz que casou por dinheiro. Fiquei olhando para aquela frase e, de repente, dezenas de momentos antigos se reorganizaram na minha cabeça. Na primeira vez que Rafael jantou com meu pai perguntou como estava sendo difícil pagar o financiamento estudantil dele. Era uma pergunta normal. Rafael mal falou no caminho de volta para casa. Depois, ele disse: seu pai me olha como se estivesse avaliando um investimento. Falei que ele estava imaginando coisas. Depois da formatura, meu pai se ofereceu para apresentá-lo a alguém num escritório grande. Rafael recusou. Quando ficamos noivos, minha mãe brincou que ela e meu pai adorariam ajudar com uma futura casa. Rafael disse não na hora. Eu mesmo dou uma casa para Clara. Na época, achei que fosse orgulho. Até admirei aquilo. Agora eu entendia o que tinha deixado passar. Rafael não odiava usar o meu dinheiro. Ele odiava que alguém soubesse que ele tinha usado. A versão perfeita da vida dele exigia que a minha herança virasse o comprovante da transferência dele. A renda real dele ficava escondida e separada. A casa pertencia à empresa dele. E aí, um dia, ele podia ficar na frente de 200 pessoas, prometendo o imóvel de 1 milhão para a mãe que tinha sacrificado tudo por ele. Não era só generosidade,
Era uma encenação da história que ele precisava que todo mundo acreditasse. Olha para mim. Eu consegui. Eu comprei a casa. Eu cuido da minha mãe. Não devo nada a ninguém. Só que o primeiro R$1,5 milhão que sustentava essa história tinha vindo dos meus pais mortos. Dias depois do casamento, Rafael foi ao escritório da Marisa. Ele não trouxe advogado. A primeira coisa que perguntou depois de sentar foi: "Quanto você descobriu?" Marisa olhou para ele por cima dos óculos. "O suficiente." Empurrei uma cópia impressa do planejamento anual dele pela mesa. O rosto dele perdeu a cor. "Onde você conseguiu isso? Isso importa?" Ele ficou olhando para a linha sobre casar por dinheiro por um bom tempo. Quando finalmente falou, a voz dele estava baixa. "Quando eu era criança, todo mundo tratava minha mãe como se ela estivesse pedindo esmola. Eu não dizia nada. Se eu não conseguisse pagar um passeio da escola, uma professora me chamava de lado para os outros alunos não ouvirem. Quando entrei na faculdade, os adultos viviam dizendo como era impressionante eu ter vindo de uma casa daquele jeito. Na faculdade de Direito, as pessoas descobriam quem eram meus pais, e o jeito que me olhavam mudava. Ninguém falou nada para você. Não precisavam." O controle dele finalmente rachou. Eu sabia o que eles pensavam. Coitado do menino que arrumou uma moça rica. De repente, toda conquista vira sorte. Toda promoção vira contato. Toda coisa boa que eu tenho vira algo que a família dela comprou. Enquanto eu estava com você, eu sentia que tinha que provar que tinha construído minha própria vida. Eu olhei para ele. "Então você usou o meu dinheiro para provar que não precisava do meu dinheiro." Ele fechou os olhos. "Eu sei como isso soa." "Não soa ridículo," eu disse. "Soa cruel." Ele abriu os olhos de novo. "Você ganhava mais de R$400 mil por ano. Podia ter me dito que queria finanças separadas. Podia ter pedido um pacto antenupcial. Podia ter insistido que cada um entrasse com metade. Podia ter comprado uma casa diferente com seu próprio dinheiro." Ele não disse nada. Em vez disso, você me deixou acreditar que você mal se sustentava. Você me deixou pagar despesas que você não precisava de ajuda nenhuma. Depois você transformou o dinheiro dos meus pais no centro de uma história sobre como você era completamente autossuficiente. E eu me inclinei para frente porque a coisa que você não conseguia tolerar não era depender de mim. Os olhos dele encontraram os meus. Era alguém saber que você um dia dependeu de mim. Ele baixou o olhar. Por um bom tempo, nenhum dos dois falou. Depois ele disse: "Eu transfiro a casa para você. Tudo. Você não está me dando nada." Ele estremeceu. "Aquela casa foi comprada com o dinheiro dos meus pais. Então eu revelo tudo. Cada conta, cada bônus, a gente refaz as finanças. Eu assino o que você quiser, Clara. 7 anos não foram falsos." Aquela frase doeu mais do que eu esperava porque parte de mim quis perguntar quais 7 anos ele estava falando. A noite que ele sentou ao meu lado no hospital foi real? Foi real quando ele chorou me ajudando a guardar os livros do meu pai? Foi real quando ele pediu minha mão 3 meses atrás com as mãos tremendo? Talvez tudo aquilo tivesse sido real. Essa era a pior parte. Uma pessoa pode te amar e mesmo assim te enganar. Amor não anula mentira. "Eu acredito que você me amou," eu disse. A esperança apareceu no rosto dele tão rápido que quase me deixei levar. Depois eu terminei. "Mas eu não confio mais no mundo que eu enxergava quando estava com você." Eu me levantei para ir embora. "Clara." Parei na porta. "Minha mãe não sabia que o 1,2 milhão veio de você." Eu me virei. "Como?" "Eu sempre disse para ela que comprei a casa sozinho. Ela sabia que a empresa estava no meu nome. Ela sabia do planejamento patrimonial, mas não sabia de onde o dinheiro da compra tinha vindo originalmente." Ele passou as 2 mãos pelo rosto. "Sheila tocou no assunto do planejamento meses atrás. Disse que depois que eu casasse, ela temia que, se algo acontecesse comigo, tudo ficaria para você e ela não teria nada. Eu disse que resolveria isso." Ele parou por ali. Eu entendi o resto. Diana pode não ter ajudado a criar a estrutura societária. Pode até ter acreditado de verdade que o filho tinha comprado o alto do IP com o próprio dinheiro, mas ela tinha estado bem disposta a acreditar nisso. Disposta o bastante para nunca perguntar como um advogado na casa dos 30 anos tinha pago à vista uma casa de R$1,2 milhão do nada. Semanas depois, Diana mandou uma carta de 3 páginas. Não era bem um pedido de desculpas.
A maior parte explicava como tinha sido difícil criar o Rafael sozinha, como era humilhante precisar de ajuda, como era assustador imaginar que o casamento faria o filho dela escolher outra pessoa em primeiro lugar. Perto do final, ela escreveu uma frase que explicava mais do que as outras 3 páginas juntas. Talvez o Rafael não tenha sido completamente honesto sobre dinheiro, mas você não pode negar que tudo que ele tem hoje, ele conquistou com o próprio esforço. Li aquela linha 2 vezes. Depois entendi o que Rafael e Diana compartilhavam mais fundo do que dinheiro ou lealdade. Os dois precisavam que a mesma história fosse verdade. Rafael tinha construído tudo sozinho. Qualquer fato fora dessa história era reescrito. Minha herança virou aporte de capital dele. As contas que eu pagava viravam um apoio voluntário entre parceiros. Os sacrifícios que eu fiz porque achava que ele estava apertado viravam prova de que eu me preocupava demais com dinheiro. E se eu fizesse perguntas, eu virava a mulher que ficava contando centavo. Um mês depois do casamento cancelado, o escritório de advocacia do Rafael abriu uma apuração interna. Não fui eu quem denunciou. Marisa estava pedindo documentos antigos quando descobriu que um advogado júnior do escritório tinha ajudado a redigir o contrato social anos antes. Isso sozinho não era escândalo. O que preocupou o escritório foi Rafael ter usado e-mail e papel timbrado da firma numa transação privada, sem processo formal, sem análise de conflito de interesses e sem deixar claro que o dinheiro vinha principalmente da minha herança. Assim que soube da disputa, o próprio advogado júnior foi falar com um sócio. A vida real não virou novela. Nenhum policial atravessou o saguão. Rafael não perdeu o registro na OAB. Na manhã seguinte, o escritório o afastou de 2 casos importantes de clientes enquanto revisava o que tinha acontecido e pediu que ele explicasse por que tinha usado recursos da firma numa transação privada onde ele tinha interesse pessoal direto. Também queriam saber por que um advogado júnior tinha sido envolvido em documentos que depois viraram centro de uma disputa de propriedade com a própria noiva do Rafael. A apuração incomodou ele, mas não acho que foi isso que mais doeu. O que mais doeu foi uma frase que circulou entre as pessoas do escritório. Aquela casa que o Rafael sempre disse que comprou sozinho. O dinheiro veio dos pais da noiva dele. Era exatamente o fato que ele tinha passado anos tentando apagar. Alguns meses depois, Rafael pediu demissão do escritório. Ele não ficou pobre, não perdeu o registro. Ainda tinha dinheiro e experiência suficientes para reconstruir a carreira em outro lugar. Mas a imagem que ele mais valorizava tinha rachado. O advogado que se fez sozinho, o homem que não devia nada a ninguém, o filho que conseguia cuidar da mãe sem ajuda de ninguém. Pela primeira vez, as pessoas ao redor dele sabiam que a história tinha sido mais complicada do que ele queria que parecesse. 3 meses depois do casamento, chegamos a um acordo sobre o alto do IP. Rafael transferiu toda a propriedade da Cardoso Residencial Participações para mim e renunciou a qualquer direito sobre a casa. Em troca, eu não cobrei de volta cada despesa doméstica que tinha pago ao longo dos anos, e não levei a disputa para um processo público. Marisa me perguntou 2 vezes se eu tinha certeza. Você podia continuar, ela disse. Tem argumentos que a gente nem testou ainda. Eu sei. Então por que parar? E eu olhei para a pilha de documentos entre nós. Porque eu não quero passar mais um ano provando porque tenho direito a recuperar algo que já era meu desde o começo. No dia em que a transferência foi concluída, fui ao alto do IP sozinha pela primeira vez em meses. A casa estava vazia desde o casamento. A mesa de jantar para 12 lugares que compramos para a vida de casados ainda estava na sala. No andar de cima, o quarto de hóspedes que Diana já tinha reivindicado como dela ainda tinha a cor de tinta que ela escolheu. Fiquei parada na porta por um bom tempo. Depois liguei para uma corretora de imóveis. Quero vender a casa. Ela pareceu surpresa. Tem certeza? Você só é dona há 3 anos. Olhei pela janela para o quintal que Rafael e eu uma vez discutimos sobre encher de hortênsias. Não nós, eu disse. Eu comprei. A casa vendeu 2 meses depois. Eu não comprei nada maior. Não me mudei para outra cidade. Não conheci um homem perfeito num aeroporto e comecei um romance dramático do nada. Aluguei um apartamento de 2 quartos, menos da metade do tamanho do alto do IP. Todas as contas bancárias exigiam meu login. Eu sabia quanto custava cada boleto
e cada documento que precisava da minha assinatura, eu lia da primeira até a última página. 6 meses depois, Rafael mandou um último e-mail. Tinha só uma frase. Eu passei a vida inteira tentando provar que não precisava de ninguém, e afastei a pessoa mais disposta a ficar ao meu lado. Eu não respondi. Também não me senti triunfante. Arquivei a mensagem e voltei para o meu café da manhã. Todo mundo no casamento achou que eu cancelei porque o Rafael quis deixar uma casa para a mãe dele. Não foi bem por isso. O planejamento patrimonial foi só o primeiro momento em que enxerguei a outra versão da nossa vida que ele vinha escrevendo sem mim. Na versão do Rafael, ele era completamente autossuficiente. A caça era dele, o dinheiro era dele, as decisões eram dele. Meu único trabalho era confiar nele. Então, no final, eu não recuperei só uma casa. Eu recuperei o direito de decidir o que era meu, o que era verdade, e que tipo de vida eu queria viver daqui para frente.